Muito boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Thales Duarte, daqui do Social Brothers, e hoje nós vamos começar mais uma análise de Instagram. Já estamos na nossa segunda análise de Instagram. A primeira que nós fizemos foi com o Quintal da Serra, e nessa noite nós vamos apresentar todo o macro que a gente já fez, uma análise completa do Instagram, assim como tu já viu em outro caso. Se é a primeira vez, então seja muito bem-vindo, certo? Matheus, se apresenta então para a gente começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Hoje nós vamos fazer aí essa análise de Instagram. Lembrando que isso essa análise que a gente está fazendo, a gente está deixando aberto lá dentro da nossa lista de e-mail. Todo mundo que se cadastra lá recebe um e-mail e pode responder algumas perguntas lá, e aí a gente vai fazer uma análise dos perfis que responder, e a gente sempre escolhe um para fazer essa análise aí. Então, se tu quiser participar, é só colocar teu e-mail lá e aí vai estar concorrendo também. Exatamente, o link está na nossa bio do Instagram, né? Bota _ Social Brothers no Instagram e lá tu já vai conseguir ter acesso a essa lista. É o primeiro e-mail que tu vai receber nesse sentido. Legal? E um dos e-mails que a gente recebeu foi do MV Mais Que Um Chá, né? MV Chás, né? Um perfil que se candidatou nesse sentido. Disse, cara, eu quero que vocês analisem. Ele se apresentou um pouco para nós. E dentro dos que foram selecionados, nós achamos que ele tinha um cunho interessante e que vai servir de aprendizado para mais pessoas também. Antes de começar, já indo direto ao assunto, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a questão das nossas regras nesse sentido. O que são as nossas regras? É para que entenda que todo esse conteúdo que nós vamos passar aqui hoje, obviamente nós estamos analisando um perfil de um terceiro, né, que se propôs a ser analisado nesse sentido, ele tem um cunho educativo, né? A gente está entre família, né? A gente quer que justamente quem esteja aqui, os nossos seguidores, possam ter um aprendizado legal nesse sentido. Então, tudo que a gente disser aqui, obviamente, tem um caráter de gerar melhoria, gerar otimização. Jamais, em nenhum momento, a gente quer desmerecer nada. Então, por mais que muitas vezes a gente vai ser crítico, vai, né, ou sugerir coisas, dizer que isso aqui não está legal, todas elas é para gerar melhoria. Principalmente, né, para o dono da página, mas que também gere um caráter bem educativo para quem está vendo. Já que é mais fácil, muitas vezes, se tu tem uma página e um negócio, tu perceber pontos de melhoria no trabalho dos outros. Às vezes é mais fácil perceber nos outros do que na nossa mesma, certo? Então, o nosso tempo é limitado também, então nós não vamos poder fazer uma super análise. A primeira que nós fizemos foi um pouco mais completa até nesse sentido, foi quase 2 horas e meia de análise nesse caso, até porque lá era um outro caso, era um caso especificamente de um que nós fizemos toda a análise, tráfego, campanha e tudo mais. E esse aqui são versões um pouco mais reduzidas nesse sentido também. Só fazer um adendo aí, Thales. Lembrando que, assim, como esse aqui veio através das perguntas e do e-mail, a gente não teve tanto contato assim com o proprietário. Então, algumas coisas que a gente pode falar aqui, o proprietário, de repente, já faz ou não faz, ou enfim, só para deixar claro que da outra vez ele não contou toda a história de como é que funcionava o negócio dele, e dessa vez, como a gente está selecionando através das perguntas, a gente não tem tanto esse bate-papo antes aí, mas só para deixar isso claro, então. E outra coisa, nós tivemos o único acesso, a única informação, de certa forma, né, mais relevante até que a gente vai trazer aqui, foi a questão que ele abriu nesse caso, que é a questão do próprio problema. Especificamente, já entrando um pouco mais nisso daqui, já que já passamos pelas regras, né? Então, para resumir, nós queremos sempre, né, o melhor possível para quem esteja entendendo, possa aprender com isso, beleza? Vamos para a análise? Então, assim, o primeiro ponto, e aí complementando o que o Matheus falou, foi o problema. O que ele trouxe de problema para nós? Ele disse assim, cara, a minha dificuldade é que eu preciso de mais alcance no B2B. O que é B2B, gente? Só para introduzir, porque tem gente que às vezes não sabe. Em uma divisão bem simplista, tá? Nós temos B2C, que é B de business e C de client ou consumer, ou seja, empresa para consumidor. Aquelas empresas que falam diretamente com o consumidor. Então, por exemplo, varejo, né? Se tu tem uma loja, tu fala diretamente com o consumidor final. E existe o B2B, que é business to business, ou seja, empresas para empresas. Tu tem um negócio que fala com outra empresa. Então, um fornecedor teu, caso tu tenha um pequeno negócio, é um B2B, porque ele fecha com uma empresa, tá? Então, só para a gente contextualizar. Ou seja, na visão deles, né, da MV Chás, ele precisa ter um alcance um pouco maior em termos de B2B, fazer com que a mensagem deles chegue um pouco mais para outras empresas, beleza? Então, isso foi a informação que ele trouxe para nós. Nós demos uma olhada, tá? Então, nós vamos fazer uma troca aqui, um bate-bola, e então, de pontos que a gente percebeu, de impressões nesse sentido. A primeira coisa foi fazer dar uma olhada em todas as páginas nesse caso, né? Tudo aquilo que tinha disponível de internet. Apesar da gente estar com o Instagram aberto, que foi especificamente o perfil lá, já que nós estávamos abrindo uma análise de Instagram,
Nós também demos uma olhada em Facebook. Ele tem 3 mídias além do Instagram: Facebook, Twitter e Google Meu Negócio, tá? De forma geral e resumida, isso é uma coisa que tu também tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes tem mídias que estão largadas e quando as pessoas procuram, elas acham nesse sentido. O Facebook está um pouquinho mais atualizado, o Twitter tem os mesmos posts do Insta, tudo certo até então, e o Google Meu Negócio nós sentimos que faltou um pouco de informação nesse caso. Então hoje, se tu tem um negócio, é legal que tu digite teu nome e veja aquelas informações que estão disponíveis. O Matheus até fez uma aula sobre isso, bem completa, mostrando todo o processo do Google Meu Negócio. Então, no caso deles, eu dei uma procurada e de fato estava faltando informação, assim, estava muito pobre nesse sentido. Principalmente imaginando que o cliente dele vai pesquisar no Google antes, talvez, de até chegar no Instagram, né? Principalmente porque é um B2B. Então, as pessoas não têm o mesmo comportamento de que um cliente final. Então, não é exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, só falando um pouco sobre as mídias em geral. E aí, vamos para as primeiras impressões. A primeira coisa que a gente faz aqui é ter as primeiras impressões. O que isso quer dizer? A gente abre o Instagram e vai percebendo as primeiras coisas que vão vindo na cabeça, né? E vai anotando, justamente porque essas primeiras impressões são importantes, porque a gente tenta replicar ao máximo o efeito que um possível cliente dele, né, possa ter quando ele bate do olho numa página dessa. Então, isso é um teste interessante. Teve uma aula já que eu já falei disso, de tu entrar no perfil, olhar, rolar um pouco para cima, para baixo e tentar entender o que tem de percepção. Alguns pontos que eu trouxe aqui, eu tô com a minha colinha, por isso que eu tô olhando pro lado, tá? O Matheus tem mais alguns anotados lá também, a gente vai fazendo essa troca aí dessas primeiras impressões antes de entrar em cada ponto. Nós vamos ver bio, destaque, feed, o que dá para melhorar nesse sentido também. Legal? Então, até se tu está vendo uma gravação, minha sugestão, se tu está vendo numa plataforma que permita, pode botar o vídeo em 1.5 ou 1.25, que fica mais prático muitas vezes de tu consumir esse conteúdo também. Legal? Então, assim, primeira coisa, primeira impressão de todas, tá? Que talvez seja um ponto mais importante a ser resolvido de tudo isso que a gente vai fazer. Fica uma certa dúvida quando tu abre a página, né? E é essa que vocês estão vendo na tela aqui, do que é um negócio, né? Talvez tu já esteja olhando há um bom tempo, né? Nessa apresentação toda, mas fica uma certa dúvida do que é esse negócio. O que é o MV Chás? É uma distribuidora? É uma indústria? Eles produzem chás? Eles revendem? É varejo? Tem ponto de venda? Não tem ponto de venda? É uma consultoria? Então, assim, algumas coisas, por exemplo, como a própria descrição, né, que fala de marketing radical e tudo mais, não deixam claro exatamente o que é o negócio. Então, quando tu bate o olho, tu sabe que tem a ver com chá, né? O logo mostra uma folhinha, o nome está dizendo isso. Mas existe uma certa dúvida que causa sobre, tá, mas o que é exatamente esse negócio? Porque tem ali distribuidoras de chá no link, mas em outros lugares parece que ela não é bem uma distribuidora, parece que é uma indústria que tem marcas relacionadas a isso. Se tu entrar no site, tu também não consegue chegar a essa conclusão. Ou seja, ainda é um pouco confuso, tá? Então nós vamos falar um pouco disso. Então coisas na descrição que vão aparecendo, por exemplo, como marketing radical, que é uma coisa que é um pouco... É uma zona meio complexa. Tu não consegue entender muito bem o que é marketing radical, né? O que é marketing radical? É um método? É uma coisa própria? É uma coisa que eu já deveria saber o que é? Né? Existe marketing digital? Será o marketing radical? Será que é uma variação disso? Então essas dúvidas de cara causam um pouco de estranheza em relação ao que é um negócio nesse sentido. Outras percepções que eu... Oi? Não, pode falar. Outras percepções que eu também anotei aqui foi a questão da estética, tá? Falando um pouquinho de feed, a primeira impressão ela não é necessariamente de um feed tão bem estruturado, tão esteticamente bonito, né? Tão sofisticado. Então tem vários pontos aqui. Nós vamos falar do feed daqui a pouquinho também, certo? Então não é um feed que gera atratividade de fato, né? Que tu olha e diz, pô, que legal, esse produto é bom, essa marca é legal. Não gera um pouco disso. Primeiro, por algumas razões óbvias, né? Vocês vão ver, por exemplo, aqui com borda, aqui sem borda, aqui tem uma faixa preta, ou seja, era uma imagem menor do que é o tamanho adequado. Então, algumas coisas nesse sentido geram um pouco de estranheza nesse caso. O outro ponto é que eu também não sei exatamente onde clicar. Apesar de ter o link aqui, tu fica navegando, mas não te gera um ponto, tipo, faça isso, né? Coisa que muitas vezes é legal de trabalhar no feed também. Thales, assim, ó, a minha primeira impressão que eu tive, e olha que eu sou um cara que eu fico sempre entrando em vários perfis e analisando os perfis, de certa forma, por fazer isso também, né? Então, pareceu uma consultoria, realmente, tá? Porque ele coloca ali, ó, acompanhando vários pontos de venda,
adotando marketing radical. Então é como se ele tivesse desenvolvido essa questão do marketing radical e aplicasse isso em vários pontos de venda. Então soou um pouco consultoria, assim. Foi o que eu percebi. Exatamente. É justamente isso. Assim, eu vou te dizer que, sinceramente, até agora eu não tenho certeza do que é um negócio, para falar bem a verdade. Eu não tenho certeza se nós vamos falar... No final, apesar de estar escrito distribuidor aqui, no final me pareceu ainda que eles têm várias marcas e eles são mais uma indústria do que uma distribuidora. E se são uma distribuidora, eu não sei se eles são exclusivas ou não são exclusivas, né? Geralmente, né, distribuidora é exclusiva. Mas assim, o ponto é, nós tivemos que debater muito para chegar a essa conclusão, tá? Esse é o ponto fundamental, ou seja, tem que ser mais fácil de entender. Não é necessário uma pessoa com pós-graduação, entendeu? Para poder entender o que é. Tem que ser uma coisa que qualquer pessoa possa entender de fato a essência do que é o negócio, beleza? Então esse é o primeiro ponto. E por fim, a última observação que eu anotei aqui é que eu tenho a sensação de que tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo não existe tanto movimento assim. Ou seja, parece que tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, se tu vai olhar, são publicações espaçadas, né? Não tem tantas publicações, tem 68, 45 seguidores apenas. Eu vou falar um pouco disso depois. Então dá uma sensação de que tem muita coisa, tem muito destaque, né? Vocês vão ver que tem bastante destaque nesse sentido, mas parece que ao mesmo tempo não está acontecendo muita coisa. Então é uma dúvida que gera uma certa estranheza nesse sentido, que tem várias informações, mas ao mesmo tempo não quer dizer nada nesse caso. É que daí assim, né? Eu percebo que é uma página que não dá vontade de ficar nela. Porque assim, ó, tu não entende muito bem o que é. Aí tu baixa, ela como tu comentou, ela tem um pouco de poluição visual, né? A questão das postagens em si não tá uma coisa bem clara. E aí tu não sabe o que tu faz, aí tu rola pra cima de novo, aí tu não sabe onde tu clica e tu sai. Exatamente. Essa é a impressão que dá, assim. Esse é o problema, às vezes, de tu não sintetizar a ideia para que o cara vá fazer uma ação ou outra ação, duas no caso, né? Parece que é isso, tu não sabe se tu clica no destaque, se tu vai para que lado tu vai. Então essas foram as primeiras percepções que a gente teve, tá? Então assim, é uma coisa que, de novo, nós vamos desmembrar isso aqui para tentar entender cada um dos pontos, de forma geral, falar um pouco disso, mas as percepções iniciais não parece ainda uma marca tão profissional nesse sentido, principalmente quando ela vai falando de marketing radical. Então, se tá falando dessa questão de experiência, tem uma baita oportunidade de melhoria nesse sentido também, para que tu bata o olho, entenda, saiba o que é e já saiba o que fazer na sequência, tá? Então vamos ao segundo ponto aqui dessa avaliação de hoje. E como nós fizemos na primeira vez, eu trouxe uma nota que a gente deu baseado no modelo que foi criado, que é o modelo DECA. O modelo DECA avalia basicamente desejo, engajamento, clareza, conexão e ação, tá? São 5 pontos que a gente avalia, foi um método nosso criado, tem no nosso feed do Instagram, procura lá que fala um pouco sobre isso, até em alguns vídeos do YouTube, principalmente os primeiros, o 3, o 1 e tal, a gente fala um pouco sobre essa questão do modelo DECA, onde a gente dá notas baseado nesses quesitos. Então, o primeiro quesito seria desejo. O que seria desejo? Atratividade mesmo. Quanto que o feed, quanto que a estética da página gera atratividade? E aqui, de forma geral, a nota que nós demos foi uma nota 2, tá? 2 de 10. Por quê? Porque, de fato, ela não causa um bem-estar por alguns quesitos de excesso de informação. Isso aqui, muitos negócios acabam entrando um pouco nisso aqui e é uma coisa razoavelmente simples de resolver. No geral, ela tem a ver com criar padrões fáceis de serem replicados. Então isso pode ser feito no Canva, né? Tu pode contratar um designer para criar padrões. Isso aqui é uma dica que é bem útil nesse sentido, tá? Se tu tá com uma dificuldade muitas vezes, até fazendo tu pessoalmente e tal, e tu não tem tanta habilidade em design, uma das recomendações que eu dou, até por trabalhar com muitos na minha equipe e já ter trabalhado com isso, contrata um designer para fazer um kit para tua página. O que tu vai fazer? Tu vai contratar ele para dizer assim, ó, eu quero 5 modelos de post com os padrões lá que tu quiser, né? Eu quero um de texto, um de foto, um disso, um daquilo, todos eles no Canva. Certo? Que é aquele programa gratuito que tu pode acessar e criar tuas publicações por lá. E aí tu vai contratar esse designer para ele criar esses padrões para ti. Por que isso? Porque caso tu não tenha muita verba para poder pagar continuamente um profissional para fazer isso, e hoje a gente sabe que um profissional dessa área vai custar aí uns R$30, R$40 por publicação, mais ou menos isso, né? Então você vai fazer 30 publicações, você vai gastar R$1.200 por mês com um designer.
E se tu quiser simplificar, contrata ele para fazer 5 posts pré-definidos. E aí tu mesmo pode fazer essas atualizações. Tu fica muito mais dentro de uma paleta, de uma configuração já pré-definida nesse sentido, tá? Então uma dica bem prática aí para te poder já aplicar. Então na nossa nota, falando um pouco de feed, nós demos nota 2 nesse caso, tá? Porque de fato não está gerando muita atratividade, principalmente porque a gente está falando de um alimento, né? Nesse caso, se enquadraria chá como alimento e ele não causa muito desse sentimento que poderia causar. Segundo ponto foi o fator engajamento, que é o quanto o conteúdo gera conexão. Nós também demos nota 2, porque ele de fato não gera um discurso que gera conexão, né, que gera um discurso que haja engajamento, que gere, né, participação das pessoas, tanto que a gente pode ver inclusive que o engajamento é baixo, né? Então assim, uma curtida e tal, duas, então tem potencial de melhoria. Obviamente que isso tem a ver com o número de seguidores, né? Então assim, tem oportunidade de melhoria também. No fator clareza, também foi nota 2, por uma questão óbvia, já falamos alguns pontos sobre isso, principalmente sobre a questão do entendimento do que é o negócio, do que faz, do que não faz. Então tem publicações aqui que começam a sair um pouco, talvez, de uma linha editorial, então tu fica um pouco de dúvida exatamente sobre o que é o negócio nesse sentido também, tá? Quarto ponto é o ponto conexão. Então, assim, apesar da gente entender que em alguns casos há alguns conteúdos bem diversificados, o fato de tentar usar memes e tudo mais mostra que há uma vontade de conexão. Então, isso é legal, tá? Em algum nível. Não quer dizer que se usaria memes numa próxima linha editorial, mas há uma vontade de gerar conexão com o público, que é uma coisa interessante também. Hashtags e tudo mais. Então, esse ponto até nós demos nota 5 de 10, porque há uma tentativa nesse sentido de criar, inclusive de causas, né, eventualmente. Então tem pontos que tem uma propensão a gerar essa conexão, mesmo que eventualmente não esteja gerando tudo isso. Assim, ó, nessa questão da conexão é que não fica bem claro, parece que às vezes ele quer se conectar com B2C, né? E aí, às vezes, o negócio dele é B2B, então fica uma dúvida em relação a isso também. Esse é um ponto até que nós tínhamos conversado sobre isso, porque assim, justamente essa entra nas definições da linha editorial, então está escrito, depois nós vamos poder falar sobre isso no feed, mas essa questão de às vezes se comunicar para o público final e ao mesmo tempo para o público empresa gera uma certa dúvida necessariamente. Então assim, tu faz campanhas das empresas que tu trabalha, então por exemplo, Mercado Lunardi, essa estilo Pharma aqui, que são clientes dele, né, degustação. Então degustação de chá é voltado para o cliente final, né, o cara que vai poder ir lá degustar o chá nesse sentido, mas ao mesmo tempo existe uma série de comunicações aqui voltadas especificamente para o público dono de negócio, por exemplo, como essas campanhas em vídeos e tudo mais. Então, assim, fica uma certa dúvida nesse quesito, mas a chamada para ação ela existe, mesmo que eventualmente em alguns momentos ela esteja chamando para contratar eles ou para chamar, por exemplo, tem sempre um ponto de venda perto de você. Isso vale para quem? Para o cliente final. Por quê? Porque para um B2B é indiferente. E outra, o cara inclusive quer um pouco mais de exclusividade. Então é um ponto que joga um pouco contra nesse quesito, certo? Então a chamada para ação existe, mas nós demos nota 2 de 10 nesse quesito também, beleza? Então, para resumir, desejo nota 2, engajamento nota 2, clareza nota 2, conexão nota 5 e ação nota 2. Beleza? Então, nesse modelo que a gente tem, essas seriam as avaliações que a gente daria como avaliação geral da página, tá? Agora vamos entrar em cada item especificamente. Cada item, destrinchar, né? Bio, avatar e tal, para ver como é que mais ou menos está funcionando e ver o que tem de oportunidade nesse sentido. O primeiro ponto que chama atenção, e já foi conversado aqui, foi a questão dos seguidores. Ou seja, gente, uma página que está se dizendo que é de 2016 com 45 seguidores, qual é o efeito muitas vezes que isso pode gerar? O efeito de que talvez o negócio não esteja andando tão bem assim. E eu sei que isso não é a realidade, eu sei que isso não necessariamente representa a realidade, mas para quem está entrando pela primeira vez, é interessante trabalhar para que o número de seguidores tenha um volume razoável, né? E isso pode ser feito de uma forma certa, não precisa comprar seguidores, tá? Eu estou falando para ele, mas ao mesmo tempo para vocês, para que tenha uma página, que tenha um negócio, não precisa comprar seguidores para ter mais, mas ao mesmo tempo é legal que tu tenha um número razoavelmente adequado e proporcional
proporcional ao tempo da tua própria empresa, para que isso gere um efeito. A gente sabe, e já falamos sobre isso, até nós estamos com um podcast aí para lançar, onde se fala bastante sobre a questão da importância dos seguidores, que tem a sua, né, os seus pontos que tem que tomar cuidado, mas a gente também entende que precisa ter um volume que gera uma certa autoridade. Então, primeiro ponto seria esse, né? Trabalhar mais os seguidores. Existem uma série de coisas que podem ser feitas, principalmente porque se tu sabe que muitas vezes o teu público é um público que segue influenciadores que falam dessa parte de bem-estar, de saúde, de chás, né? Algum especialista em chá que tenha no Brasil, tu pode encontrar potenciais clientes lá também. Se o teu negócio for, obviamente, focado no B2B, tu também pode encontrar quais são as páginas que reúnem o máximo possível de, não sei, lojas naturais, farmácia, não sei exatamente qual é exatamente o teu público, mas eu imagino que seja por aí, buscar esses negócios, essas páginas que são seguidas e ir lá, convidar os caras, mandar mensagem e gerar um movimento no dedo mesmo, não tem problema, faz no dedo, tira um tempinho todo dia ali, vai gastar 10 minutos por dia no máximo, assim, e tu consegue gerar movimento. Se tu for fazendo isso com uma consistência legal, tu vai chegar com certeza no final de 6 meses aí com um número bem superior nesse quesito também, certo? Até para gerar um pouco mais de sustentação e autoridade, que é interessante para quem está comprando de ti. Legal? Segundo ponto, gente, bio, tá? O que é bio? O que a gente considera bio, gente? É toda essa descrição que está aqui, tá? Então, se nós fôssemos fatiar, existe esse quadrado aqui, que é a área onde a gente tem o nome da empresa, a descrição dela, o link, né? Hashtags eventualmente. O que a gente tem aqui, tá? Aqui ressalta o ponto que a gente falou até no início, um pouco sobre a questão da proposta de valor e da certa confusão que eventualmente pode gerar nesse caso também. Então, parece que ficou faltando, em algum nível, uma promessa um pouco mais clara. Eventualmente, eu entendo que essa tenha sido a intenção, mas ainda assim, pelo fato de não conseguir gerar uma definição clara sobre o que é o negócio, acaba gerando uma dúvida para quem está entrando. Então, o ponto fundamental é reescrever para que gere um efeito um pouco melhor, explicando de certa forma o que faz nesse sentido. Isso é uma coisa que dá para ser feita principalmente colocando a proposta de valor em primeiro lugar, ou seja, o que eu faço de bom. Tá? Pode ser que seja um marketing radical, né? Pode ser que seja, mas sinceramente eu não colocaria isso como descrição, por uma razão simples. As pessoas não sabem o que é marketing radical. Se marketing radical, pelo que eu entendi entrando no site dele, é promover experiências legais do ponto de venda, revolucionar para que o shopper fique mais tempo, consuma e tudo mais, eu explicaria dessa forma, ao invés de entrar ali, principalmente por uma página que está falando, de repente para empresas que falam de bem-estar. Uma empresa que fala de bem-estar talvez não esteja procurando marketing radical, entendeu? Talvez ela esteja procurando um marketing mais inclusivo, né? Mais sensitivo e menos radical. O termo parece levar para um caminho que não é tão legal. Eu acho que na verdade isso mais afasta do que ele tenta botar como se fosse algo legal, diferente, né? Mas eu acho que isso acaba causando uma certa repulsa tanto do consumidor, no caso, como se ele fosse vender B2B. Então eu também tenho essa sensação de que dá para trazer um ponto que seja um pouco mais fácil de ser captado por quem é exatamente esse público. E o outro ponto que também eu acho relevante trazer é o 2016. 2016, gente, a gente está em 2020, apesar de 4 anos parecerem muito, é pouco tempo em algum nível, né? Talvez, imagino que no mercado dele existam outras. Quando que valeria a pena trazer? E aí talvez você esteja perguntando, 2016 e tal. Quando talvez no teu segmento as empresas são extremamente novas, mas extremamente mesmo, assim, sabe? Se todas as empresas do teu mercado têm 1 ou 2 anos, tu dizer que é de 2016 é excelente. Caso não seja o caso, é preferível não trazer. Porque não é tanto tempo assim. E eu digo porque eu tenho uma empresa de 6 anos e eu também acho pouco. Então a gente não vende 6 anos. Porque no nosso mercado existem empresas maiores. Maiores não, mais velhas nesse sentido. Isso aqui nem falar de tradição quando tu é o mais novo da mesa. Então é uma coisa que tem que cuidar. O que eu sugiro nesse caso, tá? Entendendo eu vou considerar que seja uma indústria de chá, que tenha várias marcas, tá? Pode ser distribuidor e tudo mais, teria que fazer uma adaptação. Então, como que daria para reescrever isso de uma forma mais clara? Por exemplo, indústrias de chás com marcas exclusivas e especializadas em promover experiências no ponto de venda.
começa a ficar um pouco mais claro sobre o que é o negócio, concordam? É um ponto que começa pelo menos a explicar, olha, é uma indústria ou uma distribuidora que tem marcas exclusivas, ou seja, marcas que só nós trabalhamos e que é especializada em focar no ponto de venda para gerar experiências. Tu começa a dizer qual é a tua proposta de valor, o que tu faz, define o teu negócio, define o teu público, o teu mix de produto. Tu tem basicamente as informações para entender. Ah, mas aí de repente, Thales, de repente não é uma coisa tão assim, podia ter um pouco mais de marca. Concordo, talvez em algum momento seja interessante, né? Talvez em algum momento possa dar uma descrição um pouco mais sofisticada. Mas num primeiro momento, ela diz o que o negócio faz. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando um pouco nesse caso também, né? E aí por embaixo tu pode colocar, é varejista? Fale conosco, né? Dedinho ali, emoji, telefone ou link, tá? Então, dá para fazer um jogo e deixar isso um pouco mais claro, facilitando o processo de entendimento para quem está entrando de fora também. Tá? E o próprio link, talvez usaria um encurtador, certo? O Matheus também fez um vídeo aí falando do link de WhatsApp lá, e no próprio vídeo ensina como fazer um encurtador, porque é um link muito grande, ocupa bastante espaço nesse sentido, ele é um link estranho, então usaria um encurtador, pode usar o bit.ly, o abre aí, tanto faz, mas que use um encurtador nesse sentido e principalmente uma chamada para ação, né? Que é talvez o ponto que esteja faltando aí depois da promessa de valor. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Beleza, então assim, gente, bio, ponto mais importante de bio, ela precisa vender o que é a promessa e o diferencial do negócio muito rápido, principalmente quando às vezes, né, o teu nome não diz exatamente o que tu é. Então se tu diz, sei lá, farmácia do Carlos, cara, tu não precisa explicar que é uma farmácia na descrição, entendeu? Esse é o ponto fundamental. Mas como nesse caso aqui, MV Chás, não diz o que é, tu só diz o que tu vende, mas tu não diz se tu é o intermediário, se tu é uma indústria, se tu é um ponto de venda. Por exemplo, poderia ser uma loja, concordam? De rua. Então, assim, não dá para saber exatamente. Então, nesses casos é legal explicar. Até a questão do nome dele, Thales. Se tu analisar, tá ali, ó, MV mais que um chá. Aí tu entra e tu fica perguntando, tá, mas o que é mais que um chá? Entende? Talvez ali poderia, até ter uma resposta em relação a isso. Eu escrevi também sobre esse ponto aí em relação ao que é o mais que o chá. Eu entendo que o mais que um chá seja o aspecto do marketing radical, mas para quem não entende, não sabe o que é. Ela vai ter que chegar nessa conclusão sozinha. E assim, gente, é importante que alguns pontos dessa análise que a gente está falando, e a gente está falando no caso dele, porque é quem a gente selecionou para avaliar, eu e o Matheus já estamos um pouco mais calejado disso, né? Eu faço isso há muito tempo, o Matheus também já faz isso há um bom tempo. A gente já tem alguns entendimentos sobre as coisas, mas o teu cliente, talvez médio, não vá ter toda essa análise. Primeiro, que ele não vai ficar tanto tempo analisando, e segundo, que ele às vezes não tem esse background de análise, de marca, ele não vai chegar a todas essas conclusões, digamos assim. Ele vai simplesmente ignorar e não vai entender. Então é importante que tu não use essa régua, tá? Que a gente está dizendo aqui, como se de repente não só pelo caso de repente a gente está fora do mercado, do tipo, mas no meu mercado as pessoas vão me entender. Provavelmente não, tá? E o segundo ponto é não achar que porque a gente de repente concluiu alguma coisa que o cliente teu vai concluir também, porque a gente já tem um olho um pouco mais treinado. E isso é importante de dizer também. Então assim, não é porque a gente entendeu que teu cliente vai entender. Legal? Falar um pouco dos destaques então. Então, gente, para quem não sabe, destaques são essas bolinhas aqui, que são basicamente coleções que tu pode criar agrupando os stories que tu cria, tá? Então, esses destaques, para quem é público, para quem é dono de negócio, não se usa da mesma maneira se tu é um blogueirinho, entendeu? Nada conta, tá? Não é um termo pejorativo, é o termo de alguém que é influenciador digital. É diferente para negócio local. Isso é um ponto importante de tu entender. Por quê, gente? Porque os destaques para quem é gerador de conteúdo, né? Quem é criador de conteúdo, quem é influenciador, eles são uma compilação, muitas vezes, do lifestyle, de uma comunicação, disso, daquilo. Quando tu tá falando de um negócio local, ele é uma extensão da comunicação e uma organização que tu não vai conseguir muitas vezes ter no feed. Porque o feed, tu obviamente sabe, tu não consegue segmentar, tu não consegue filtrar no feed. Tu vai olhar
o único filtro que existe é o do tempo, né? Sempre vai estar listado pela mais nova. Tu não consegue gerar outras formas de listagem de conteúdo. Dito isso, tu precisa utilizar os destaques para organizar esse conteúdo. Por exemplo, digamos que tu tenha uma lista de produtos, um catálogo de produtos. É mais fácil tu apresentar as variações de catálogo de produto no destaque, onde tu consegue escrever catálogo, ou variações, ou marcas e tudo mais, do que tu jogar aqui, porque tu não sabe se essa publicação de repente não vai estar aqui no meio. E para que tu não precise ficar constantemente publicando, já que isso é uma coisa fixa, tu pode botar ali como um ponto já fixo também, beleza? Então é um pouquinho diferente. E o que a gente tem especificamente nesse caso aqui da MV Chassis? Um ponto que eu achei até um pouco estranho nesse aspecto foi que a maior parte dos posts foram replicados para o Story e publicados como destaque. Então, se vocês perceberem essa publicação aqui do feed, da bucha, certo? Que foi colocado aqui, até vamos falar depois um pouco sobre isso, ela virou um post do Story e do Story ela foi salva no destaque. Ou seja, uma pessoa que entra agora, como é o nosso caso, ele vai ver o bucha aqui e aqui e vai ver o Abutua, eu acho, aqui e aqui. Então, assim, não gera muito sentido. Ou seja, o destaque ele não está sendo usado de uma maneira mais estratégica. Foi criado um destaque para cada post, mas os posts já estão no feed, não faz... Tu acaba jogando uma ferramenta fora, né? Esse é o ponto aqui fundamental. E principalmente porque não tem necessariamente uma lógica de complementariedade, né, de cada post para que ele possa ser utilizado de uma forma mais estratégica também. Dá aquela impressão que é assim, ó, eu preciso colocar alguma coisa. O que eu vou colocar? Então eu vou colocar isso, entende? Então, exato. Essa é a ideia. E aí vai preenchendo os espaços com tudo o máximo de informação, tanto que tem um monte de destaque, é um número bem grande de destaque para uma página de 68 publicações e 45 seguidores, porque basicamente há uma replicabilidade do feed, até com itens que estão aqui, que não estão no feed, né? Mas a maioria são destaques de uma publicação só. E aí acaba não fazendo sentido porque não agrupa, né, uma série de stories nesse caso. Então, a nossa sugestão, óbvio, né, é que se use os stories para divulgar. Isso pode fazer a partir das marcas, né? Então, por exemplo, marca X, por exemplo, ele tem algumas marcas que ele trabalha, por exemplo, a Mãe de Ervas aqui. A Mãe de Ervas poderia ser um destaque. E o que vai ser colocado no destaque da Mãe de Ervas? Vários stories com a diversidade de produtos que se tem. Porque daí tu usa o destaque para apresentar as marcas que o grupo trabalha, certo? Que a empresa trabalha. Outra coisa, sei lá, sabores, catálogo de produtos, né, dos tipos de chá que tem disponível também. Então, poderia ser apresentado aqui, né, tipos de chás e tal, mostrar as variedades, ou então um outro, exemplos de aplicação no ponto de venda, o PDV, que é ponto de venda. Bota no PDV só imagens de PDV, já que a gente está falando sobre a questão de marketing radical, né, da experiência no ponto de venda. Outra coisa que também dá para fazer, colocar um destaque falando só sobre esse esquema da experiência no ponto de venda, explicando que tem um método por trás, vende esse negócio, entendeu? Cria valor para a parada para que faça sentido as pessoas entrarem e contratarem, enfim, e verem valor nesse sentido, né? Então, assim, de forma geral, há uma certa confusão em termos do sentido daquilo que é feito, tá? Da questão do uso, da utilização estratégica disso daqui. Há um excesso nesse caso, não precisa de tudo isso. Tu não precisa usar todos deles. Tu pode usar 4, 5, 6, tanto faz, mas eu não passaria muito de 7. De novo, a não ser que seja um criador de conteúdo, tá? E agruparia em coisas que são estratégicas. Ou seja, o que é importante a pessoa ver, o meu cliente? A variedade de sabores que eu tenho, as marcas que eu trabalho, como que eu trabalho ponto de venda, o que é o meu método e formas de entrar em contato comigo, beleza? Então, nos destaques, esses seriam os pontos. E no feed, gente, já que a gente já falou dessa parte de cima aqui, tá? Dessa parte de descrição, entendimento, vamos para o feed, falar um pouco sobre as publicações como um todo, tá? Então, assim, o que nós anotamos em relação ao feed, tá? Primeira coisa que já foi falado lá em cima, falado anteriormente, é a questão da estética, tá, gente? O que é a questão estética, para quem não sabe? Estética é justamente a questão visual. Ou seja, visualmente, como falei, da questão até da nota que a gente deu, a estética ela tem muito potencial de melhoria, tá? Existem publicações aqui que estão com aplicação do logotipo em áreas que são, né, área branca, aplicado logotipo com fundo branco numa área que não era para ser tanto assim, muito uso de texto, né, muita publicação recortada, ou seja, existe uma certa poluição, como o Matheus falou, gerando uma certa estranheza.
Beleza. Há Um uma cansaço. grande... Oi? Ele gera um cansaço, na verdade, né? Tu não sabe se lê, se tu vê as imagens, se tu vê cada uma daquelas imagens que está dentro de uma só publicação, e fica uma coisa meio confusa, e aí do nada surge um meme, entendeu? É uma coisa confusa nesse... ele te cansa. Exatamente. Nessa publicação aqui é um bom exemplo, né? Tu tem texto, tu tem logo, tu tem a hashtag, soluções de bem-estar, tu tem os produtos aqui como se fosse uma composição, mas ele tá mal recortado aqui, e aí tá uma composição com ícone, aí tem o estilo Pharma que tu não sabe exatamente o que é. Aí outra coisa, ó, o logo dele do MV Chás com o hashtag que é o dele, ó, mais que um chá, lá no outro canto que tu não sabe se é de uma marca, que na verdade é dele, né, o nome dele, tá desassociada do logotipo dele, e com outras marcas no meio, então tu fica meio perdido nesse sentido. Exatamente. Então, assim, tu não sabe para onde olhar, tem uma imagem no fundo desfocada aqui com baixa qualidade. Então, assim, tem muito potencial de melhoria. E eu tô dizendo isso porque quando isso não é uma coisa bem trabalhada, gente, causa uma percepção até de um certo amadorismo para quem tá comprando, certo? O ponto aqui não é simplesmente dizer, nossa, mas estão falando do... Não, é justamente porque se tu ajusta esse tipo de coisa, tu melhora a percepção de valor do teu negócio. E aí o teu negócio muda de patamar, certo? E não é uma questão de estar certo ou estar errado. A questão é qual é o valor que se quer gerar, qual é o efeito que se quer gerar. Eu quero parecer uma empresa mais profissional, então tem oportunidade de melhoria. E eu tô falando para todo mundo que está assistindo e que de fato tem muitas vezes o feed, óbvio, né? Você tem provavelmente um negócio, tu tem um feed e esse teu feed precisa ser trabalhado nesse sentido também. Então, o primeiro aspecto é a questão estética. Depois a gente fala um pouco sobre a questão da linha editorial, que daí verá aquele ponto que o Matheus falou. Nós somos mais B2B ou não somos mais B2C? Ou seja, ele precisa haver uma definição nesse sentido para que se entenda se o nosso foco é falar com o cliente final ou com donos de empresa. Se é com o cliente final, talvez eu possa falar um pouco mais sobre o chás, sobre o que aquele chá gera, né? Faz sentido, por exemplo, como é esse daqui. Porém, tipo, degustação de chá e tudo mais. Mas se eu sou um B2B, gente, talvez esse tipo de coisa não seja tão relevante. Talvez seja mais relevante eu falar de resultados que os clientes tiveram. Talvez eu falar sobre o quanto essa marca consegue gerar de resultado. Talvez falar o quanto esse produto fica legal no ponto de venda. Talvez falar como eu trabalho experiências no ponto de venda. Talvez eu dar ideias, por exemplo, de como criar um cantinho do bem-estar dentro do meu cliente, para que o meu cliente possa criar isso aí, eu ser o cara que vai fazer isso, né? Eu posso fechar um contrato com o cliente onde eu vou dar, onde no pedido acima de tanto, eu monto para ti um canto do bem-estar. E aí tu dá um nome para esse negócio, e quando tu chegar lá e vender isso aí, tu pode ir lá e montar esse negócio para ele, e aí tu aumenta teu ticket médio e tal. Essas coisas que vão dando força e unicidade para a marca como um todo. Ô, tá? Thales, até porque nessa questão de conexão, de clareza com quem que ele fala, ele bota muito dinheiro fora na questão de tráfego. Porque assim, ó, se ele fala direto com o dono de negócio, ó, o meu negócio é esse aqui, o cara entendeu o que é, porque ele está falando diretamente ali no dedo, tendo uma conversa com o cara. À medida que ele bota dinheiro nisso e ele patrocina e várias pessoas vão ver, vai entrar o dono de negócio, se ele fizer um bom tráfego, vai entrar o dono de negócio que vai ver degustação de chá e não vai entender e vai sair. Vai entrar o cliente final que vai ver ele falando que ele é um distribuidor, pontos de venda, não vai entender e vai sair. Então, se ele não faz bem essa conexão de para quem que ele está falando, tudo bem, pode funcionar no 1 a 1. Ó, eu faço isso, eu vendo isso, entra aqui e a pessoa entendeu, porque ele está conversando. Mas à medida que ele espalha isso aí e as pessoas têm que pegar aquela ação e entrar ali e verificar o feed e tomar uma decisão, elas ficam em dúvida e saem. Então, é questão até de botar dinheiro fora nisso aí. Exatamente. Eu, assim, como consumidor final, não se sentiria atraído por isso, porque parece que está falando ao mesmo tempo Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo em relação a isso também. Essa publicação aqui, por exemplo, comemoramos 1 ano dessa parceria trilegal com a Giovanella, farmácia referência agronômica. Vamos para a prática. Se eu sou com um cliente final, o que essa publicação se conecta comigo? Tá, eu entendo que o produto está nessa farmácia, mas... Né, se eu não moro especificamente na região, não conversa comigo. A não ser que ele faça um tráfego muito específico para quem mora naquela região. Para quem mora naquela região. Ao mesmo tempo, talvez a comunicação mais adequada seja produtos da MV Chás você encontra na farmácia, né, falando com o público final.
Tá, mas digamos que não seja para o público final, digamos que seja para o público B2B, né? Para outras farmácias que tu quer que vejam isso. O que aquilo vai valer para ela? É uma autoridade, talvez, que tu gera para que uma outra empresa contrate? Pode ser que sim, mas também existe uma outra forma de fazer isso. Ao invés de tu botar que faz 1 ano que tu tá dessa parceria, bota o depoimento do dono da loja dizendo: nossa, realmente ter a parceria da MV Chás aqui melhorou muito o meu mix de chás, por exemplo, o meu mix de produtos. Que daí tu tem uma prova social quando tu tá falando com o dono de um possível novo cliente, né? Uma prova social que aqueles clientes que já estão contigo estão tendo bons resultados. É que ele tá no meio termo, né? Exato, esse é o ponto, ele tá no ponto neutro, né? Essa publicação até seria mais para B2B, só que daí o cara entra como B2B e ele vai pegar outras aí, se tu rolar para cima, tu vai ver outras publicações que para o cara do B2B não faz tanto sentido. Para ele não é uma coisa que... O cara tá cuidando do negócio dele, ele vai entrar e não precisa ficar olhando tanto memezinho e tanta coisa, entendeu? Claro, a não ser que é a tua linha de conexão com o cara, né? Mas isso eu acho que é mais por uma questão de B2C, ele tá tentando unir o B2C com o B2B. Talvez por isso que ele não tá conseguindo atingir o que ele realmente quer. O ponto é justamente que estando na área neutra, tu acaba tendo um pouco afastando os dois. Pior dos dois mundos, que é nem trazer um, nem trazer o outro e gastando mais dinheiro para tentar atrair um dos dois e nenhum dos dois vai ficar. Então, o ponto fundamental que a gente está trazendo aqui é que essa decisão ela é importante por essa separação. O que me parece é que tu tem uma disposição maior de tentar focar no público B2B, mas existem pontos aqui que ficam realmente no ponto, né, no meio da curva, tá? Então, eu decidiria isso até para que a construção da linha editorial, que é a linha de conteúdo que tu vai fazer, tenha mais sentido. Tá? Para quem não sabe o que é linha editorial, eu fiz uma aula 009, onde eu explico o que é linha editorial, como funciona, como fazer, como criar, e o primeiro ponto que a gente define lá é o cliente, quem é o cara que vai te ouvir, certo? Dentre todos os possíveis nesse sentido também. Então, a própria questão, por exemplo, do B2B. Gente, meme pro B2B não funciona tão bem. A não ser que tu esteja muito bem alinhado com eles, no geral não funciona tão bem, porque não cria tanta credibilidade. Apesar de eu entender que muitas vezes dono de farmácia, por exemplo, ele tem é bem informal, não é um ambiente extremamente formal, né? Não é um ambiente corporativo e tudo mais, ainda assim é um conteúdo que não necessariamente gera tanto diferenciação, certo? Não necessariamente gera tanta unicidade nesse sentido, até porque a maioria dos conteúdos aqui eles estão se autopromovendo, né? Mesmo a questão dos memes aqui, eles estão falando quase que de forma que... pessoal, né, fazendo graça com a própria marca, o que torna a coisa um pouco forçada em algum nível. Então, a recomendação seria talvez não usar nesse sentido. Porque uma publicação, por exemplo, como essa daqui, eu sinceramente não sei exatamente com quem falo, então teria que definir nesse caso, né? Claramente tentando falar com o público final, mas não acaba não conversando com ninguém nesse caso também. E já essa daqui, gente, essa segunda aqui, ela fala, por exemplo, também, só que é um meme, só que é, digamos assim, por o dono da loja, né? A sessão de chás passa-mês totalmente sem suporte, tá? Entendeu? Eu entendo qual é a pegada, mas ao mesmo tempo, né, tu tem essas duas coisas falando de coisas diferentes nesse caso, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí, isso reflete muitas vezes o conteúdo, porque tu gera, por exemplo, a questão da bucha vegetal aqui, sinceramente, não entendi muito bem exatamente como que funcionaria, principalmente, e eu entendo, né? Aqui explica, né? Incomparável das buchas vegetais Chamel agora em pontos de venda. Apesar de ser um produto da rede de marcas, das marcas que essa empresa trabalha, ainda assim ela ficou um pouco fora de contexto dentro do resto que estava sendo apresentado. Então, e também não tem clareza se ele está falando com um cliente ou com um cara que vai comprar. Né? Exatamente. Você encontra nos pontos de venda. Tá, tudo bem, eu sou cliente, então eu vou encontrar no ponto de venda. Então isso é para cliente final, certo? Mas ao mesmo tempo, do lado tem coisas que não são exatamente. Beleza? Então, assim, o que poderia fazer? O que se tem de sugestões, talvez, que sejam relevantes para trabalhar no feed para que gere um pouco mais de efeito positivo? Apresentar como a marca se posiciona no ponto de venda, porque já que se fala muito de ponto de venda, tá, mas e aí? Me mostra como é que tu trabalha então. E aí mostra alguns clientes que dão abertura e tira fotos de ambientes que tenham sido bem mostrados. Inclusive a questão das fotos tem oportunidade de melhoria, né? Até tem alguns aqui nos stories, deixa eu ver se eu acho, mas que tem oportunidade de melhoria nesse caso, de tirar fotos com qualidades um pouco melhores, né? Até contratar em alguns casos algumas, né, melhores nesse sentido, para valorizar um pouco mais produto,
Tá? Então, assim, são coisas que podem gerar um efeito melhor. Tira uma foto melhor, pega uma câmera mais profissional, que isso gera um efeito melhor. Porque quando tu tá vendendo serviço, aquela foto ali é a foto do que o cara tá vendo na loja dele. Então, se ele não achou legal, ele não vai querer contratar para a loja dele, tá? Diversidade de sabores e marcas, né? Então, assim, eu acho que tem uma bela oportunidade de falar sobre a diversidade de mix completo, né? Que tem vários produtos dentro da linha. Isso para quem é dono de loja, de farmácia, digamos que seja a tua comunicação B2B, já que tu falou que esse é o problema que tu quer resolver, precisaria trabalhar, tá? Então, assim, eu tenho mix e talvez se tu é farmácia, tu tenha meia dúzia de chás e eu ofereço o mix inteiro. Eu tenho 4 ou 5 marcas que eu trabalho e eu consigo dividir elas por categoria de preço. Então, tu pode ter uma marca de ticket médio maior e uma marca de ticket médio menor, e tudo isso faz parte da tua oferta, mas precisa ser bem trabalhado e bem apresentado para que o dono da farmácia entenda nesse caso também. Tá? As próprias marcas aqui, elas estão sumidas nesse sentido, né? Praticamente a única marca que aparece aqui na listagem como um todo é essa Mãe de Ervas aqui, tá? E vocês, pelo que eu vi, tem outras marcas também. Das outras que aparecem, elas estão muito pequenininhas, né? Muito sem destaque nesse sentido também. Beleza? Depoimentos de clientes que já venderam com vocês, de resultados que eles tiveram, isso também é legal, reforça isso que tu está querendo dizer. Vender um pouco melhor o que é essa questão de experiência no ponto de venda, do que é serviço, do que é essa questão do próprio marketing radical, se for esse o nome que tu quiser manter, né? Experiência no ponto de venda. O que vocês fazem para gerar experiência no ponto de venda? Vocês estudam o cliente? Vocês decoram o ambiente? Vocês deixam o PDV? Pelo que eu entendi, vocês mantêm o PDV sempre bem atualizado, né? O ponto de venda sempre cheio. Isso é legal. Mas, por exemplo, tu poderia criar uma forma de explicar. Eu tenho 3 pilares que eu considero para trabalhar bem essa questão do marketing radical, né? Que é trabalhar a experiência no ponto de venda. O primeiro, abastecimento. O segundo, a estética. O terceiro é sei lá o quê, entendeu? Diversidade. E aí tu apresenta esses pilares para o dono do negócio e diz assim, olha, eu não tô te vendendo aqui, e aí entra aquele negócio de mais que um chá, eu não tô te vendendo apenas produto nesse caso. Eu tô te vendendo um pacote que vai entrar essa questão do serviço e que eu tenho um comprometimento de manter sempre atualizado, porque a minha rota logística faz com que eu passe nesse teu ponto de venda várias vezes. Com isso, eu tenho uma métrica que eu não deixo faltar produto para ti, porque eu faço uma análise do tempo de venda do teu produto e eu não deixo faltar. Cara, quando tu chega com um discurso de venda assim, fica muito mais fácil tu convencer o cara. E aí tu pode usar o teu feed para convencer a partir desse tipo de coisa também. Além de mensagens relacionadas ao bem-estar. Então, uma dica simples talvez que eu daria é, ao invés de botar memes, eu sinceramente não trabalharia com memes, tá? Eu tiraria isso. Eu acho que isso descredibiliza. Eu trabalharia mais com mensagens de bem-estar, tá? Relacionado à tua proposta de marca, que é trabalhar bem-estar e tudo mais, né? Relacionado a isso também. Então, daria para te reformular bem o feed, né? Mostrar uma diversidade muito maior nesse sentido e ainda assim alinhar isso com o que o teu cliente quer. Eu acho que assim, ó, ele melhorando a parte estética dele e alinhando bem a comunicação com quem que ele está falando, o negócio dele melhora 60%, 70%. Eu acho que essa é a grande base, assim, ó. Eu até pensei em algumas questões assim relacionadas à questão de tráfego, mas eu acho que assim, ó, num primeiro momento eu acho que ele deveria gastar mais energia aí e recurso também, né? É nessa questão da casa estar bem estruturada para trazer novas pessoas, tá? Não adianta ele gastar muita verba em tráfego se a casa dele não está bem estruturada ali. Então eu acho que, enfim, eu até posso falar algumas coisas de tráfego, não sei se chegou a... Eu botei mais, deixei mais para a gente complementar no final, até para que tenha algumas dicas em relação, por exemplo, como é que daria para fazer campanhas para chegar nas farmácias, por exemplo, né? E aí poder falar um pouco disso aí. Eu vou só finalizar essa parte do discurso e do story, que são os últimos 2 pontos aí, e depois a gente entra nessa questão então de tráfego para complementar. Gente, então de feed basicamente são esses pontos, tá? Acho que a gente cobriu tudo que a gente precisava falar nesse sentido, então tem bastante oportunidade de melhoria, o que é uma ótima notícia porque pode fazer com que o negócio dê um boom muito grande, né, em se posicionar como um negócio focado em farmácia, por exemplo, né, e aí ele vai entender melhor do que nós aí com as poucas informações que a gente teve também, certo? Falando um pouco de discurso, né, a gente vai falar um pouco sobre o que precisa trabalhar.
Um dos pontos mais importantes aí seria na questão da personalidade das marcas que estão sendo trabalhadas. Eu acredito que as marcas que ele representa, ou que ele vende, ou que ele fabrica, são marcas que têm personalidades entre si. As marcas têm uma diferenciação nesse sentido. Só que não deu para perceber muito dessa questão da personalidade delas presente aqui também. Então, uma oportunidade de otimização do discurso que está sendo trabalhado é fazer com que esse discurso seja adaptado pela questão da própria marca como um todo, né? Da Mãe de Ervas ter a sua forma de comunicar, da outra ter a outra, e poder apresentar isso de uma outra maneira, uma forma mais complementar. E ao invés, como eu falei anteriormente, de trabalhar com meme, né, de trabalhar dessa questão mais divertida do negócio, dá para trabalhar de uma forma leve também, dá para trabalhar de uma forma agradável, mas sem necessariamente ter que ser engraçado. Então a sugestão é justamente que tu possa trazer isso de uma forma que seja menos piada e um pouco mais de uma mensagem leve, bem agradável, né, de bem-estar nesse sentido, né, gerando essa sensação que os teus produtos causam, né? Essencialmente, quando a gente está falando de chá e tudo mais, é para um público seleto de pessoas que vão buscar esse bem-estar, né? Quem consome chá, dificilmente consome chá só por uma questão de rotina. Ele consome porque existe um apego sobre a questão do benefício, do efeito, né? Cada chá tem a sua função complementar, digamos assim. Então, é legal trazer um pouco sobre essa questão do mais agradável, mais leve nesse sentido. E, por fim, definir-se o discurso, como foi falado até então, é para cliente final ou para intermediário. E os stories, como que acontece? Os stories vão exatamente nessa mesma pegada, tá? Priorizar, então, talvez um pouco mais do ponto de venda, né? Com uma câmera legal, mostrar um pouco mais do dia a dia nesse sentido, fazer bastante aquelas boomerang, né? Que é a caixa abrindo, caixa fechando, pegando o produto, né? Mostrando um pouco dessa questão. Eu também senti falta de gente aqui, tá? A não ser nessas de meme, no geral, ela tá muito produto, ela tá muito carregado nesse aspecto, e é por isso que talvez cause uma sensação de falta de ponto para olhar. Se vocês não sabem, a comunicação em si, ela sempre que ela tem um rosto, as pessoas tendem a olhar primeiro pro rosto, e como aqui não tem nada, tu não sabe para onde olhar. Exatamente, talvez esse é o efeito que esteja gerando também. Então, a parte legal do Story é poder justamente aproveitar e trabalhar um pouco mais essa questão cotidiana da marca no ponto de venda, ver como isso acontece e essa dinâmica para tornar isso de forma mais legal. Beleza? De forma resumida, tá? Considerando tudo isso que a gente falou, então nós temos nossa sugestão, tá? Começa definindo essa questão do público, e isso é uma questão de renúncia mesmo, tá? Não dá para falar com todo mundo, esquece um, fala diretamente com o outro, melhora a clareza do negócio, tornando mais fácil para as pessoas entenderem o que tu é, vende melhor as marcas, né? As marcas que estão sendo trabalhadas do portfólio, também vender melhor a questão da experiência no ponto de venda, né? O muito mais que um chá não está sendo vendido, isso tem uma oportunidade de melhoria também. Também melhorar esteticamente, já que foi bastante falado sobre isso daí, talvez seja o ponto que vale a pena o investimento num designer para promover um pouco mais e aumentar o patamar do negócio, e depois começar a fazer tráfego, já que tu tem a oportunidade de falar com um público segmentado, e isso pode ser muito mais fácil de tu fazer do que tentar falar com um público geral, de todo mundo que consome chá, e tentar ver se tu consegue descobrir aí um perfil dentro disso tudo. Vamos falar um pouco do tráfego então? Assim, ó, justamente por essa falta de clareza, se ele está falando com o dono do negócio, ou se ele está falando com o cliente final, fica difícil de dizer exatamente assim qual é a melhor estratégia para ele, tá? Mas eu acho que assim, ó, a primeira estratégia que ele teria que pensar vamos lidar como se ele tivesse B2B, tá? Falando de repente com um dono de farmácia, é Google, tá? Ele tem que estar no Google. Eu acho que o primeiro ponto aí principal, porque assim, ó, pensa como um dono de farmácia ou de alguém que quer buscar uma linha de chás para vender na sua farmácia. Ele não vai ficar rolando o feed do Facebook esperando uma publicação dessa. Como eu já falei em outros vídeos, essa separação entre Google é a intenção de compra, né, e Facebook é a questão de tu despertar o desejo ali na hora que a pessoa está vendo o teu anúncio. Então, eu acho que dificilmente a pessoa ele vai conseguir despertar com tanta maestria o desejo do cara de farmácia comprar o negócio de chá dele. Principalmente se antes, como eu já tinha falado, ele não arrumar a casa ali, né? Ele não fazer bem essa parte de design dele, essa parte gráfica, tá? Então, eu acho que assim, ó, o primeiro ponto é que ele tem que estar no Google, tá? Se tivesse que botar o dinheiro num ou no outro, por ser B2B, eu colocaria no Google. Obviamente, o bom é estar nos dois, né?
mas a gente sabe que às vezes a realidade até de investimento não é possível tu estar nos dois. Então, eu apostaria nisso. Trazendo um pouco para a questão do Facebook, é um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque Google, como eu falei, é a intenção. Então, quem digitar linha de chá vai achar ele. Agora, no Facebook, tu tem que aparecer para a pessoa. Então, assim, ó, se ele quiser trabalhar com dono de negócio e dono de farmácia, eu acho que a melhor segmentação que ele iria para conseguir prospectar novas pessoas, né, justamente colocar lá como cargo a questão de dono, tá? Pequenos negócios, alguma coisa nesse sentido, tem lá dentro do Facebook, tu consegue segmentar por donos de negócio, tá? E aí o interesse em questão de farmácia, enfim, eu não sei exatamente quais são os pontos que ele distribui, né? Mas alguém tem interesse em farmácia, não que tem interesse em chá, porque daí pode gerar uma certa, sei lá, tem muita gente que tem interesse em chá. Não necessariamente o dono da farmácia tem interesse em chá. Então, assim, ó, tu pensa num universo grande de pessoas, o Facebook vai ter que achar o cara que vai comprar o negócio dele. É um pouco mais complexo. Realmente, o resultado para ele vai ser um resultado mais caro. Ele vai ter muito curioso, muita gente que gosta de chá, mas que de repente não vai comprar o produto dele, tá? Essa seria uma estratégia se ele quiser lidar com o dono de negócio, tá? Segmentar para dono de negócio que tem interesse em farmácia. Aí a tua chance de chegar nessas pessoas é muito maior. Segmenta ali por idade, né? Segmenta por localização onde tu trabalha. Se a ideia dele for pegar pessoas que vão consumir nos pontos de venda, aí já é interessante ele começar a segmentar um pouco melhor a questão de localização, tá? Como ele falou ali, tem um ponto de venda X, né? Então ele cria uma campanha para farmácia, né? Promovendo o que ele tem naquele ponto X, o anúncio seria basicamente isso, que ele tem naquele local ali, e aí ele vai segmentar por uma região, e aí só ele vai poder dizer, entendeu? As pessoas que têm interesse no chá adulto ali, qual é o perfil de pessoas, né, que poderiam se interessar por isso? Ô, Matheus, tu acha que valeria a pena, por exemplo, de pegar e fazer uma campanha por raio, né, geográfica, para os clientes? É claro que daí ele vai gastar um dinheiro aí que não é dele nesse caso, né, daí focando no cliente final, para tentar garantir um giro, focado no ponto de venda que ele tem. Digamos assim, ele seleciona uma farmácia ali num bairro, e naquele bairro ele faz para as pessoas da volta Entendi. encontra o nosso produto aqui, né? Justamente ele fazer para o cliente final daí. Só que daí é um gasto dele vai ser, também, né? Ele vai estar vendendo pro cara, né? Exatamente. Essa questão do gasto. Por isso que é difícil fazer isso, porque mesmo que tu comunique para o público final, nesse caso o público final precisa encontrar o produto. Como o teu produto não está em todos os lugares, talvez não faça tanto sentido tu comunicar. Se só faria sentido se tu comunicasse para encontre nesse ponto. Só que se tu fizer isso, tu tá fazendo tráfego de graça para o teu cliente. É que assim, ó, pega numa cidade de 200 mil pessoas aí. Quantos donos de farmácia ou pessoas responsáveis pelo comprar de farmácia ou farmácia de manipulação tem umas 200 mil pessoas? Sei lá, uns 200, 100, 200. Tipo assim, é um público muito pequeno de pessoas específicas que ele vai ter que atingir no Facebook, o Facebook vai ter que achar essas pessoas para ele conseguir fazer isso. Por isso que eu acho que no Google é muito mais interessante para ele, porque ele vai estar ali no momento que a pessoa está buscando aquilo ali. A pessoa vai digitar, ele faz por busca de palavras-chave e aí a pessoa vai encontrar ele. E não ele tem que encontrar tipo uma pessoa lá no meio de sei lá, 10 mil pessoas. Tem um ponto aqui também que é interessante, que é o seguinte, ó. Esse link aqui, que tu tá vendo, que tá aparecendo aqui, ó, ele já é o link dele. Entendeu? Sim, já é o que tá no topo. Então, por exemplo, o distribuidor aqui ficou faltando um I. E por que isso é relevante? Apesar do Google entender isso hoje, né, como o Matheus tinha falado, a questão do Google, é interessante arrumar esse tipo de detalhe. Porque quando alguém procurar, né, distribuidora de chás e erva, é interessante que ele encontre, né? E ele precisa estar escrito certo. Então, além da questão do anúncio para Google, é a questão de otimização para que o teu site tenha ainda mais chance de ser bem posicionado nesse sentido também. Outra coisa assim, ó, outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão que tráfego, na verdade, tu tem que analisar tudo que tu tem, né? Então, por exemplo, eu não sei há quanto tempo, ele botou 2016, mas eu não sei se antes ele já tem talvez uma lista de outras pessoas, de clientes, ou se desde 2016, qual é o tamanho de uma lista, de repente, de pessoas que ele tem, né? Então, ele poderia pegar essa lista de número de telefone, subir uma lista para o Excel, jogar lá para o Facebook para estar constantemente lembrando para essas pessoas, eu não sei qual é o número relevante, tá, de pessoas que ele tem,
Se for, sei lá, 40 pessoas também não vale a pena, mas se ele já tiver ali 200, 300 clientes, vamos dizer, pontos aí que ele já tem e-mail dessas pessoas, é legal ele fazer até com uma campanha de alcance mesmo, de video view, que é uma campanha barata, e tá sempre relembrando essas pessoas que o produto dele existe e trazendo as novidades ali. Pode fazer isso também no WhatsApp? Pode fazer, tá? Mas, tipo, sempre mandando, né? Mas eu não sei exatamente, por exemplo, se ele já tem uma lista de e-mail, seria interessante ele fazer isso. Não vejo como um lookalike, ele fazer como um público semelhante, uma boa estratégia agora, tá? Por quê? Porque o Facebook ele vai pegar perfis, vamos supor que o cara botou o e-mail dele lá, ele vai pegar o perfil daquele dono de negócio, mas não necessariamente o mesmo perfil comum que o Facebook vai achar, vai ser um cara que tem outra farmácia, entende? Ele vai pegar padrão de consumo, padrão de como é que o cara... sites que ele entra, mas não necessariamente o cara tem uma farmácia. Mas, Matheus, vamos dizer que o cara não entenda nada disso daí que tu tá falando aí. O cara realmente não consegue entender exatamente... Eu falo cara, todo mundo que tá vendo. O que ele tem que fazer para começar a entender isso e saber exatamente o que fazer? Tu diz em relação à questão do remarketing? De tráfego como um todo. Tem muita coisa que tu tá falando de lookalike e tal, que muita gente acaba não entendendo. O cara que é dono de negócio, o cara tá clicando no impulsionar ali e tal, botando raio e deu. O que ele teria que fazer para entender tudo isso daí? Eu acho que assim, primeiro começar a consumir os nossos vídeos lá do YouTube, né? Eu trouxe uma base lá de como é que funciona essa questão dos públicos, por que não só clicar no botão impulsionar e por que usar a questão do gerenciador de negócios. E estou constantemente aí fazendo vídeos, né? Cada semana a gente libera um vídeo, alguma aula em relação a isso. Eu vou trazer outras aulas. Mas se o cara não sabe nada, começa nas nossas aulas lá do YouTube, começa as primeiras aulas, como que ele consegue achar esses públicos. Inclusive eu faço lá públicos, explico o que são públicos semelhantes, o que são públicos personalizados, o que é um público aberto, para ele conseguir entender esse universo e começar a aplicar. Tem uma aula que eu subo uma campanha lá do início, né? Faço a campanha, faço conjunto de anúncio, crio o anúncio, e aí é questão de estudar, e sempre se atualizando, mas é isso aí, é começar do zero lá, começar e tem um ponto que é importante, gente, que a gente sempre fala nesse sentido, que é o fato de a gente poder viabilizar e tentar gerar um conteúdo que dê uma certa autonomia para que esse dono de negócio possa gerenciar esse próprio negócio sabendo o que tem que fazer, sabendo o que tem que ajustar, sabendo o que tem que corrigir, sabendo o que o cara tem que mudar. Porque às vezes gasta-se um tempo muito grande tentando manter os clientes, né, ou gerando esforços gigantescos, quando tu tem uma baita ferramenta que é a internet na mão, mas para que tu use ela no seu potencial máximo, tu precisa saber o que fazer, que botão que tu aperta para gerar resultado. Principalmente por ser um negócio muito segmentado dele. Se ele pegar simplesmente... Existem negócios que se tu clica no botão de impulsionar e promover, tu consegue trazer algum certo nível de resultado e interação ali das pessoas, né? Se tu tem uma pizzaria, por exemplo, tu consegue fazer gente ver uma pizza... Todo mundo gosta de pizza. Exato. Mas o negócio dele é muito complexo. Então, se não for ele que vai se especializar, alguém que ele vai contratar para especializar, né? Obviamente vai ter que fazer essa parte, tá? Mas eu acho que esses são os passos iniciais aí. Eu acho que assim, de Facebook é isso aí, tá? Ou criar campanhas aí de remarketing para quem já um dia já passou por ele já tem esse contato, ele já tem essa lista de e-mail para estar constantemente lembrando essas pessoas. Daria para pôr para o site também, né? Poderia fazer uma campanha de Google para as pessoas que clicaram em distribuidora de chá e caíram no site, porque vamos para a parte mais macro. Digamos que tu faça uma campanha no Google, ou seja, vai aparecer para quem botou distribuidora de chá, legal? Então o teu cliente que clicou no teu site, fazendo uma pesquisa de distribuidora de chá, tu concorda que tem um potencial gigantesco de conversão contigo. Ninguém cai numa pesquisa de distribuidor de chá se o cara tá querendo trocar de tênis, não faz sentido. Uma vez que ele clicou no teu site, tu consegue fazer uma campanha de remarketing para ele. O que é remarketing? É fazer com que ele consiga ver os teus anúncios em outros lugares, nas mídias, né, como um todo, como Instagram, Facebook e tudo mais. Sabe aquele negócio que às vezes tu entra num site da Magazine Luiza lá, sei lá o que, e aquele teu anúncio deles continuamente fica te seguindo? Isso é remarketing, tá? E aí o que tu vai fazer é uma campanha focada nessas pessoas, para que toda vez que elas entrem no Facebook, no Instagram, elas voltem a ver aquilo lá e dizer, gostaria de achar gostaria de uma distribuidora de chá, a gente é a boa solução, é uma solução. Tu sabe que esse cara já entrou no teu site, então a chance desse cara te ligar é muito grande. E isso é o ponto que tu pode usar. Isso não vai fazer que tu gaste muito dinheiro, tu vai precisar mais atrair gente para que elas entrem no teu funil ali, para que desses alguns saiam e um ou outro vire cliente. É isso que basicamente tem que fazer.
O remarketing, na verdade, tu entra como se fosse no universo do cara, né? Depois que tu entrou, tu não sai mais. Tu fica sempre vendo os anúncios ali, sempre dentro daquele universo o cara pega o teu contato. Talvez quem esteja vendo esse vídeo já viu outras coisas nossas, vai aparecer outros vídeos para te ver mais na frente nossa, pode ter certeza. Por quê? Porque isso é remarketing, tá? Isso aqui que a gente sempre está mostrando coisas novas, ou, enfim, o mesmo produto ou a mesma coisa mais de uma vez, né? Seria o remarketing. O marketing foi feito uma vez, agora a gente faz um remarketing. Exatamente. Então, assim, ó, de forma resumida, tá? Além desse ponto que o Matheus falou, investe de repente. Primeiro, arruma a casa, né? Arruma a casa, tem um monte de ponto aqui que a gente levantou. Arruma a casa, ajusta feed, melhora a linha editorial, define público nesse sentido. Nós estamos partindo do pressuposto que, pelo que tu falou ali como problema, tu quer chegar mais em alcançar o público final. Desculpa, o público B2B. Sendo o público B2B que tu quer atingir com a estratégia que tu está usando, eu consigo entender por que de repente não está chegando. Mas digamos que tu já tenha definido, já tenha arrumado a casa. Próximo passo, tu pode talvez, e eu concordo plenamente com o Matheus, investir um pouco mais nessa questão, por exemplo, de Google, tá? Do teu site, mandando para lá, fazendo campanha para lá. Tu precisa atualizar o Google Meu Negócio, tá? Tá com muito pouca informação mesmo. O Matheus tem uma aula inteira sobre isso, vai no nosso YouTube lá que tem uma outra aula sobre isso daí. Tá? Então, acessa, porque tu vai precisar atualizar aquilo lá, senão tá perdendo a oportunidade gratuita de se posicionar, e depois começa a fazer campanha utilizando o Google, e depois fazer, por exemplo, campanha de remarketing em redes como um todo. Uma vez que tu começar a construir a base dos teus clientes e o perfil, depois tu pode avançar para outras campanhas, mas daí já é um outro momento que talvez não valha tanto a pena a gente especificar aí, o Matheus falou por cima, mas que não vale tanto a pena a gente focar agora, porque tem bastante trabalho já até lá, beleza? Então, o ponto fundamental aqui dessa consultoria, dessa análise de Instagram, é para você que está olhando, para você que está vendo um pouco disso que a gente está falando, que tu consiga ter essa visão mais macro do que é olhar um negócio, do que são os pontos de melhoria, de como olhar estrategicamente cada um, destrinchando cada uma das etapas da estrutura, digamos assim, de um feed, por exemplo, e entender como otimizar isso para um pequeno negócio como um todo. Então, assim como talvez tu já tenha olhado e ter tido muita ideia sobre como é que essa empresa, que é a MV Chas, poderia otimizar, com certeza tu tem que trazer essa visão para dentro do teu próprio negócio e tentar fazer uma análise um pouco mais fria disso, apesar de a gente saber que não é tão fácil assim fazer isso, né? Olhar o nosso próprio negócio geralmente não é tão simples quanto olhar um negócio de outro. Assim, só para finalizar também uma coisa aqui, eu acho que assim, ó, empresas que já estão há mais de 3, 4, 5 anos, geralmente o gargalo do negócio é o tráfego, né? No caso dele aqui não é, tá? A questão do gargalo dele mais aqui é ele arrumar justamente tudo isso que a gente falou e aí depois focar nas campanhas do Google aí. E assim, é um negócio que é muito um a um, né? É muito no dedo também. Então, aposta mais justamente em arrumar essa questão de experiência visual aí das tuas páginas, das tuas redes, e aí depois baixa a cabeça no tráfego e aí só finaliza, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, primeiro tu precisa saber, tráfego, gente, é uma das coisas importantes, sempre tem que entender de duas formas, atração e retenção. Atração e retenção. A atração, ela vem do tráfego, a retenção, ela vem do conteúdo, certo? Então, assim, não adianta tu atrair um monte, tu gastar uma dinheirada gigantesca tentando fazer com que um monte de gente conheça se as pessoas não param ali. Tu tá jogando dinheiro fora, porque as pessoas vêm, olham e dizem, eu não quero, e sai. E aí tu gasta muito dinheiro. Por isso que é tão importante que quanto melhor tu trabalha o teu conteúdo, mais barato fica o teu tráfego. Essa que é a verdade. Porque mais gente converte, mais gente fica, e aí tu acaba ganhando dinheiro. Por isso que a questão gastar em conteúdo é jogar dinheiro fora, gastar com design. Até respondemos essa pergunta, respondi essa pergunta ontem sobre isso, né? Vale mais a pena gastar com tráfego ou com design? É relativo, tá? O ponto conteúdo tem que ter. Porque daí não adianta tu gastar dinheiro em tráfego se tu não tiver conteúdo, entendeu? É esse o ponto. Não é como se fosse uma comparação justa. Então, trabalha bem, melhora o feed, melhora a arte, melhora o conteúdo, alinha o público, constrói uma linha editorial e aí depois tu pode sim pensar na questão de tráfego e expandir o negócio, porque tu sabe que já vai estar retendo. Beleza? É isso aí.
Então tá, gente. Queria agradecer quem ficou até agora, quem tá vendo até agora, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, sei lá por onde é que tu tá vendo, tá? Então, assim, eu queria te convidar para seguir a gente, tanto... Nós estamos aqui com as redes aqui em cima, tá? YouTube, Instagram, então aqui em cima da minha cabeça. Segue a gente tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no próprio Facebook, se é a plataforma que tu estiver vendo, que a gente está constantemente publicando conteúdo para gerar ainda mais autonomia para empreendedores que queiram trabalhar as redes sociais e aí sim gerar ainda mais vendas nesse sentido. Com isso a gente cobre tanto a parte de design, conteúdo, tráfego, conceito, marca, tudo isso que está relacionado para que tu tenha uma página vencedora voltada para o teu pequeno negócio, certo? Então tem bastante conteúdo, a gente já tem um volume legal, mas nós estamos toda semana a gente tem conteúdo novo, um vídeo de 40 minutos, meia hora, uma hora, para especificar bastante e que possa servir para te otimizar o teu negócio também. E lembrando, quem quiser talvez ter a chance de ter uma consultoria como essa, vai lá no nosso Instagram, clica no nosso link lá da bio, deixa o teu e-mail que tu vai receber um e-mail nosso. Nosso primeiro e-mail vai ser justamente para que tu possa deixar o teu negócio, responder as perguntas lá, até para que a gente possa... Responde elas com bastante clareza para que a gente possa ter clareza na hora de fazer essa análise aqui também. Isso, deixa uma defesa lá, né? Bota uma boa defesa lá de por que a gente tem que selecionar também, cria essa oportunidade, porque a gente vai selecionar aqueles que a gente vê que tem mais oportunidade de gerar cases para outras pessoas, né? Poder dar o máximo de exemplo e que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo que a gente, como tu acabou de ver aqui. Legal? Gente, obrigado por ter visto, tá? Semana que vem estamos de novo aí com mais um outro conteúdo, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook. E valeu, até a próxima. Fechou, pessoal. Valeu, abraço, até mais.